Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A você, mais uma vez, Deus abençoe muito a sua pessoa, a sua família, por estar aqui conosco no Dia da Palavra. Eu sou o Padre Emanuel, pároco da Paróquia Pessoal Nipo Brasileira. E como nós temos o costume na nossa Arquidiocese de Londrina, todos os meses nós temos o Dia da Palavra. Hoje, então, é o último Dia da Palavra desse ano 2022, ou seja, passamos todo um trajeto buscando a compreensão de Deus através da voz, da ação de tantos profetas. E isso, claro, para que nossa vida tenha sempre essa comunhão e esse estar junto de Deus para que a sua palavra seja observada. Hoje, então, nós vamos ler sobre a passagem de Jonas, que está em Jonas 1, dos versículos 1 ao 16, que nos fala: A palavra de Deus foi dirigida a Jonas, filho de Amate. Disse: Levanta-te e vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia contra ela que a sua maldade chegou ao seu fim. E Jonas levantou-se para fugir de Tarsis, para longe da face de Javé. Ele desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou para ir com eles para Tarsis, para longe da face de Javé. Mas Javé lançou sobre o mar um vento muito violento, e houve no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de naufragar. Os marinheiros então tiveram medo e começaram a gritar, a cada qual para o seu Deus. Lançaram-se ao mar a carga apenas para aliviar o peso total do barco. Porém, Jonas havia descido para o fundo do navio, e também tinha se deitado e lá estava dormindo profundamente. O comandante do navio aproximou-se e lhe disse: Como pode dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez Deus se lembre de nós e não pereceremos. E eles diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes para saber por causa de quem nos acontece tal desgraça. Eles lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre a pessoa de Jonas. E lhe disseram então: Conta-nos qual é a tua missão, de onde vens, qual a tua terra, e a que povo pertences. Ele lhes disse: Sou eu um hebreu, e venero a Javé, o Deus do céu que fez o mar e também fez a terra. Então os homens ficaram tomados por um grande temor e lhe disseram: O que é isso que fizeste? Pois os homens sabiam que ele fugia para longe da face de Javé, porque ele lhes tinha contado. Eles lhe disseram: Que te faremos para que o mar se acalme em torno de todos nós? Pois o mar se tornava cada vez mais tenebroso e tempestuoso também. Ele lhes disse: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se acalmará em torno de todos vós. Porque eu sei que é por minha causa esta grande tempestade, que se levantou contra todos nós. Então os homens remaram para atingir a terra, mas não puderam, pois o mar se tornava cada vez mais tempestuoso contra todos eles. Eles invocaram então a Javé e disseram: Ah, Javé, não queremos perecer por causa da vida deste homem, mas não coloques sobre nós o sangue inocente, pois tu atingiste como quiseste. E tomaram então Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou, e todo o seu furor também parou. Os homens foram então tomados por um grande temor para com Javé. Ofereceram sacrifício a Javé e fizeram votos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, como vimos então, essa proposta que Deus traz para nós hoje é sobre uma confiança plena na vida e no que Ele confere para todos nós. Então, primeiro, vemos Jonas, uma pessoa que estava então disposta a uma caminhada diferenciada ao que as pessoas queriam e esperavam dele. Mas, ao mesmo tempo, claro, ele não esperava que fosse um convite do próprio Javé. Ou seja, um convite para que toda uma nação pudesse ter algo diferente, uma nação pudesse compreender mais o amor de Javé para com todos eles. E Javé, claro, como sabemos em toda a questão dos profetas, ele escolhe sempre alguém para designar sua palavra, designar sua ação, e essa pessoa vai ser então essa voz de Javé para salvar as pessoas. Mas hoje, diferentemente de outros momentos da Bíblia, este homem não quis ouvir a voz de Deus.
Claro, temos alguns relatos de outros que também fizeram isso, mas claro, Deus sempre fez o quê? Uma proposta. Deus sempre esperou o tempo de cada pessoa. Deus sempre respeita essa nossa liberdade, porque Ele nos deu, claro, o livre-arbítrio. E Jonas, então, quando ouviu essa proposta de Javé, ele não ficou feliz no primeiro momento. Ou seja, não queria abraçar esta causa do Evangelho, da palavra de Deus como um todo, aliás. Ele então colocou-se aqui à disposição dele mesmo, ou seja, fugiu. Como quem diz, eu não quero essa proposta para a minha pessoa. Eu não quero esse compromisso, eu não quero levar essa palavra para tantas pessoas que não querem mais ouvir essa palavra de Deus. Por quê? Era a cidade de Nínive. E tem todo um significado de contexto onde as pessoas não tinham mais uma religião, por exemplo, não clamavam mais a Deus, tinham vários deuses, inclusive. Então ele pensou, não vou levar essa palavra para as pessoas, porque a cidade é um desastre total no campo humano e no campo espiritual. Então ele resolve fugir. Que foi então esse primeiro capítulo que nós lemos agora há pouco, do versículo 1 ao 16. Dizendo que, olha, se eu fugir, eu não vou assumir essa responsabilidade, ou seja, Javé vai passar para uma outra pessoa. Mas, irmãos, nós não fugimos de Deus. É um fato. Não tem como nós fugirmos da graça de Deus. Não tem como nós um dia estarmos fora do alcance das mãos, da graça, da vontade de Deus para com a nossa vida. E Jonas, então, claro, não pôde também ser alguém diferente. Aonde quer que ele pudesse ir, ali estava a presença de Deus. Aqui é importante nós sabermos da onipresença de Deus, ou seja, é aquele que está em todos os lugares e ao mesmo tempo. Mas Jonas, na sua inocência, vamos dizer assim, inocência humana, ele pensou, eu vou fugir de Deus e ele então vai tirar de mim essa grande carga ou esse grande peso, que eu sei que vai ser algo que vai ser muito dolorido para eu levar avante. Então assim ele fez. Então Jonas, ele foge para uma outra cidade, ele avista um navio atracado e ele fala, é para esse local que eu vou. Então, entra nesse navio. Só que interessante que muitas coisas começam a acontecer nesse navio. Por quê? Jonas pensou, eu fugindo, Deus não vai mais acreditar na minha pessoa, ou seja, vai me deixar de lado. Mas como disse, a onipresença ela vai sempre nos acompanhar. E esse navio começou a fazer coisas estranhas dentro dele. Primeiro, eles percebem que alguém que estava lá dentro, ou seja, era quase que alguém perseguido por uma entidade espiritual. E começam então a pensar, mas quem de nós poderia ter essa exceção no campo espiritual? Quem de nós poderia estar sendo levado por uma entidade espiritual para cometer algo diferente? Então começaram a pensar entre eles, mas o seu Deus, o que ele te fala? E o seu Deus, ou seja, pessoas que estavam diversificadas na fé e cada uma tinha uma crença em um Deus diferente. Até chegarem na pessoa de Jonas, percebendo o quê? É por conta deste homem que nós estamos passando por tudo isso. Então, o mar cada vez mais bravo, mais violento, as ondas mais fortes. E claro, todos ficaram com medo. E todos começaram a pensar, mas quem é o grande pecador entre nós que esse Deus está perseguindo, está querendo que a pessoa se revele? Então, Jonas começa a perceber que por conta dele, muitas coisas estavam acontecendo. Coisas erradas. Ou seja, como quem diz, já percebi que Deus está me perseguindo, ou seja, Deus quer a minha presença, Deus quer a minha conversão. E ele então resolve ir para o fundo do navio. Como quem diz, ali eu me escondo, a tormenta vai acontecer, mas vai passar com o tempo, e eu vou ficar lá, quietinho, tranquilo, e ninguém vai conseguir falar comigo. E assim realmente ele fez. Desceu, estava dormindo, inclusive, nessa tempestade toda, quer dizer, alguém que não está conectado com Deus, ele dorme nesse campo espiritual, ou seja, não tem vida, não tem sentimento algum para conquistar ao seu redor. Este é o ápice do dormir, ou seja, do estar fora dessa conexão do mundo externo, a vida, nossa vida terrena, mas uma ligação muito profunda com a espiritualidade, ou seja, com a dimensão celestial. Então chega alguém, o capitão, e olha esse homem dormindo, como quem diz, mas com tanta tempestade esse homem dorme? O que está acontecendo? Quem é esse homem? Então interpelaram-nos para ele, dizendo que, olha, quem é você? Por que você dorme quando todos estão atormentados? Qual que é a sua missão?
Para onde você vai? Ou seja, várias perguntas para verem, este homem é diferente. E tudo isso aqui, com certeza, é por causa dele. Ou seja, esse Deus que ele acredita está muito bravo com ele, porque alguma coisa errada ele deve ter feito. Portanto, Deus, entre aspas, perseguia a pessoa de Jonas. Deus, entre aspas, queria o quê? Que Jonas pudesse abraçar esta missão. Mas Jonas, como disse no começo, ele teve então esse livre-arbítrio e não assumiu essa posição de um favor de Deus para com ele. E ele simplesmente colocou-se o quê? Em outra disposição da sua própria vida, fugindo para que Deus não pudesse contar mais com ele. Mas, como disse agora há pouco também, Deus é aquele que está sempre em nossa vida. Não como aquele que está perseguindo, mas aquele que está nos auxiliando para que tenhamos sempre uma vida de conversão, uma vida diária, inclusive, de conversão. Então, faz com que a pessoa de Jonas tenha então esse direcionamento, ou seja, essa compreensão em dizer, olha, eu vim fugir de Deus, Deus está aqui comigo agora e Deus está me cobrando uma posição. Não posso ficar dormindo como já estava. Eu não posso derramar o sangue desses homens inocentes por minha causa, pelo meu erro. Ou seja, Jonas teve agora um gesto de humildade. Reconheceu o seu erro e que o erro dele não poderia prejudicar as demais pessoas. Então vejam que é um gesto muito profundo, inclusive já deriva do próprio Jesus. A humildade, o humus, o que vem de baixo, né, a terra, aquele que vai tornar uma planta muito mais viçosa, muito mais produtiva. Então, a humildade provoca em nós o quê? Essa produção, ou seja, uma mudança. Eu tenho que crescer, eu tenho que mudar, eu tenho que tomar uma posição para com a minha vida. Então ele, conversando com as pessoas, disse o quê? Olha, me joguem no mar. Tudo o que está acontecendo é por causa, sim, da minha pessoa, porque eu estou fugindo de um compromisso que Deus, né, que Javé, quer me conceder. Então, me atirem no mar e tudo isso vai passar. De imediato, não queriam colocar isso em prática. Como quem diz, é um homem, um entre nós aqui, por que jogá-lo no mar? Mas, Senhor, aqui entra já uma oração. Mas, Senhor, se é por causa desse homem que tudo está tormenta desse jeito, nós o lançaremos no mar para que a calmaria retorne aqui entre nós e tu possas ver o que vai fazer com este homem. E assim então aconteceu. Pegaram Jonas, lançaram-no no mar e ali então a calmaria aconteceu naquele barco. Por quê? Toda a tormenta estava no interior de Jonas. Irmãos e irmãs, isso nos ensina o quê? Que nossa vida, quando está toda atormentada, não adianta eu querer mudar, por exemplo, de um lugar para ao outro. Porque se a questão está dentro da minha pessoa, eu tenho que resolver essa experiência negativa que seja, por mais negativa que seja, é a minha experiência. Eu posso ir em qualquer lugar, se ela não estiver resolvida, eu vou levá-la comigo e ela vai sempre o que? Me atormentar. Por exemplo, uma autocobrança. Quando eu sei que algo é errado, mas eu insisto nesse erro, eu vou sempre o quê? Me autocobrar. Como quem diz, eu estou devendo algo para Deus. A minha vida não está de acordo com o que Ele me ensinou. Mas mesmo assim eu vou levando a vida de acordo com o que eu quero, mesmo sabendo que o erro está dentro de mim. Então não é o local geográfico, não é isto. Mas é o quê? É o local espiritual, é o meu interior. É isso que eu tenho que organizar primeiro para poder primeiro ouvir Deus, o que Ele tem a me falar. Depois, colocar o ambiente todo ao meu redor em paz, em serenidade. E a partir daí, irmãos e irmãs, eu vou sempre o quê? Ouvir essa voz de Deus. E a voz de Deus sempre vai ter o quê? Um tom de paz, de prosperidade, de missão cumprida, de uma vontade de Deus realizada em minha vida. E assim, então, Jonas nos ensina que quando nós abrimos nossa vida para Deus, Deus vai o quê? Se tornando mais próximo cada vez mais, mas de maneira gentil, porque é a sua própria natureza. Claro, aqui a linguagem ela é figurada, quando fala da violência, quando fala que Deus atormentou, que Deus não deixou ele em paz. É uma linguagem figurada para dizer o quê? Deus é aquele que está sempre conosco para nos proporcionar o quê? Conhecimento, e quem tem conhecimento gera mudança.
Não conheço uma pessoa que tenha conhecimento da palavra de Deus que não teve uma mudança na sua vida. Qualquer mudança que seja, qualquer uma. Até porque, é claro, nossa vida ela passa por essa dimensão, né? Eu não posso chegar no último degrau de uma escada dando um único passo. Eu não posso fazer isso. Eu vou o quê? Gradativamente, degrau por degrau, até chegar em cima. Assim como uma casa, eu não começo pelo teto, ao contrário, eu vou pelo chão, né? Eu vou fazendo tijolo por tijolo, ou barra por barra, e eu consigo chegar em cima. Em nossa vida também não é diferente. Um santo, ele não nasce santo. Nasce um bebê como qualquer um de nós. E o que ele escolhe é o que o torna santo. A base, o que ele vai sedimentando na sua vida, as boas ações, as compreensões, o perdão, a conversa com Deus diariamente, ou seja, sua vida de oração. Tudo isso são pequenos tijolos que vão sedimentando-se e vão formando uma grande base de tornar um homem, uma mulher, um grande santo, uma grande santa. Então Jonas ele compreendeu isto. Não é fugindo de Deus que vou tornar-me uma pessoa, ao contrário, é compreendendo, é aceitando essa vontade de Deus que eu vou me tornar uma grande pessoa. Até porque depois que ele cai na água, ele começa a compreender que o local agora com os seus irmãos, que estavam lá dentro do mesmo barco, agora está tudo em paz. Ou seja, a mudança é minha, a decisão é minha. Esse ponto de mudança, essa eclosão espiritual, ela acontece quando eu preparo o meu terreno, ou seja, a minha vida espiritual. E a partir daí, irmãos e irmãs, Deus vai agindo gradativamente, a cada instante, Ele vai nos direcionando. Pode ver, depois você pode até ler o livro inteiro de Jonas, para ver como que Deus foi direcionando ele, né? Porque depois ele aceitou, claro, entrar em Nínive, mas com muitas questões, né? Como por exemplo, perguntando se por 50 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas, por 10 pessoas. Senhor, se tiverem 10 justos, mesmo assim tu vais desistir de destruir aquela cidade? Ele fala assim, por um justo que se converta, por 10 justos, por 30 justos, eu vou perdoar os demais. Por quê? A nossa base é sedimentar a graça de Deus para que Ele possa ali trabalhar. E onde nós trabalhamos em Deus, tudo ao redor se transforma. É como uma luz que está ao nosso redor, ela vai o quê? Dar todo um sentido de clareza ao que está ao nosso redor. E com o símbolo da cruz, por exemplo, nós vamos o quê? Nós vamos nos tornando pessoas capacitadas para que a iluminação de nossa sabedoria, ou seja, a palavra de Deus, ela possa nos nortear para o que nós estamos buscando. Não é a cruz em si, como muitos judeus pensavam do sofrimento, né? Mas é o quê? É o que ela trouxe para nós, a ressurreição. A cruz é essa passagem para nos garantir a vida eterna. E claro, Jesus foi aquele primogênito, aquele que deixou bem claro que por essa cruz eu vou dar a luz para vocês, ou seja, a vida como um todo vai aparecer em vossa vida, em vossos projetos, em vossos sonhos. Portanto, o profeta fora do barco nos traz essa compreensão. Primeiro, a luz de Deus está dentro de mim e eu posso transformá-la numa ação para que todos consigam sentir essa clareza ao seu redor. Depois, quando ele estava fora do barco, na água já que foi jogado pelos seus colegas, ele converteu as demais pessoas. Por quê? Como disse na leitura, de imediato tudo cessou. Aquele mar bravo não existia mais. Tudo ficou uma calmaria, então todos creram em Javé. Porque perguntaram para ele, dizendo, quem é o teu Deus? Eles tinham deuses diferentes e cada um clamava o seu Deus para que aquilo passasse. E nada passou. Quando perguntaram, mas quem é o teu Deus? Ele fala, Javé, aquele que fez os céus e a terra. E tudo cessou, então ele converteu muitas pessoas naquele momento. Depois, além de se converterem, reconheceram um único Deus, o que é mais importante. Porque até então, como disse, todos tinham deuses diferentes. Mas a partir dali, disseram, nós agora cremos em um único Deus. O Deus que Jonas mostrou para nós, porque ele foi capaz de ouvir o clamor de Jonas. E que também esse clamor veio a todos nós, nos auxiliando em uma caminhada diferente. Portanto, irmãos e irmãs, o que Jonas veio trazer para nós hoje é o quê? É a compreensão de um Deus compassivo, um Deus de paz, um Deus de mansidão,
um Deus de ternura. Veja quantos adjetivos nós colocamos para Deus em nossa vida. E claro, Jonas sentiu isso na sua pele. Moisés sentiu isso em sua pele. Esther sentiu isso também em sua pele. Javé que chegou dessas pessoas trazendo o quê? Paz, serenidade, transformação. Porque elas, ao perceberem a palavra, se deslocaram para um outro mundo, que é o mundo espiritual. Não permaneceram naquele mundo da tormenta. Jonas, então, permaneceu no mundo agora diferenciado. Moisés tirou as sandálias, um mundo diferenciado. Esther, ao perceber que o rei se encantou por ela e ela fez o pedido, todo o povo sentiu paz. Então, para vermos o que, irmãos e irmãs? Que é esta serenidade que nos conecta com Deus. Então, Deus compassivo. Depois, mais do que compassivo, é um Deus de misericórdia. Não bastaria toda a lei que há no Líbano, para que me oferecessem sacrifícios. Não quero isto. Eu quero apenas um coração arrependido. A misericórdia. Aquilo que brota de cada pessoa do seu interior. Aquilo que transforma aquilo que era ruim em algo bom. Aquilo que é capaz de, como disse no meio dessa nossa reflexão, aquilo que é capaz de fazer como que humus, quando se colocado no pé de uma planta, traz toda a diferença, toda a vitalidade que existe. Então, meus irmãos e irmãs, essa é a proposta que Jonas nos apresenta hoje. Nos colocarmos na confiança de Deus, porque Ele nos persegue, entre aspas. Ele quer sempre nossa vida de acordo com o bem maior. E claro, mesmo tendo liberdade de escolha, Deus sempre quer mostrar o quê? Algo bom para nós. Por isso que Ele nunca desiste de nenhum dos seus filhos. Nem da minha pessoa, nem de você que agora me ouve. Deus nunca desiste. Ele quer sempre um caminho de paz e prosperidade para que você encontre nele essa sabedoria e essa certeza de um Deus que caminha, um Deus que está junto com você a todo instante. Então peço que Ele nos ilumine enquanto Pai, que essa luz realmente chegue para nós e nos dê a certeza de um Deus que está ouvindo nosso clamor e, claro, mais que ouvindo, tendo compaixão e misericórdia para que tudo possa se realizar através da vontade de Deus. Ou seja, um caminho perfeito que nós trilhamos para nos encontrarmos com Ele na vida definitiva. Que Ele te abençoe, te conceda paz a ti, a tua família e ao teu lar, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.